De bate-pronto, o Pode Fute está na Arena do Jacaré e hoje o nosso convidado é o Yuri, meia atacante com vasta experiência profissional que recentemente se destacou na Copa Web Novidade e estará com as cores do Jacaré representando o time no módulo 2 do Mineiro. Yuri, bom te receber aqui, né? Você que começou a sua carreira no Atlético, na base do Atlético, né? Ficou por 3 temporadas lá. Queria que você começasse falando como é que foi esse despertar para o futebol e como que você chegou até o Atlético, como é que foi sua experiência lá no Galo? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Como eu despertei foi já desde novinho, desde os 6 anos, na minha cidade, jogava futsal, depois passei para campo e já brilhava os olhos de todos e tinha um projeto em Nova Serrana, que é do lado lá de Pitangui. Eu acabei indo para lá para esse projeto, que se chamava o Nacional, em parceria com o Chile. Fui um dos destaques desse projeto. Acabei indo ter uma temporada no Chile, acabei voltando. Nessa volta, eu tinha um time que eu jogava em Pará de Minas, joguei um jogo amistoso contra o Atlético, que foi aí que despertou os olhos deles. Acabou que o treinador me chamou e me perguntou se eu conseguia fazer o que eu fiz no jogo com o elenco. Eu falei que conseguiria, eu estava preparado. Aí fiquei 2 semanas lá de avaliação, que na segunda semana, no meio da semana, eles já fizeram um contrato de formação comigo, que aí daí pra frente foi só glória. Você falou que antes do Galo teve uma passagem pela Universidade de Chile, né? Você ficou lá por 3 meses. Eu queria que você falasse também como que foi essa passagem. Você era muito novo, né? Tinha 15 anos. Como é que foi essa experiência para você viver tudo isso tão cedo? Sim, como eu disse com você nesse projeto, eu acabei indo, eu fui um dos destaques. O cara que me levou foi comigo, a gente ficou lá e quando ele disse pra mim que ele ia voltar, eu falei que eu ia voltar junto, era novo. Acho que se eu dou sequência lá eu poderia ter alcançado coisas maiores, mas acabei voltando e Deus tem um propósito na vida da gente que nem eu voltando eu tive a saída pro Atlético. Muito precoce para casa, ela estava mais ligada a quê? A saudade ou a dificuldade, né, de assimilar tão novo um compromisso tão importante? Qual foi a principal motivação, né, para você não querer ficar lá nesse momento, dar sequência nesse projeto? A dificuldade maior foi a adaptação de eu ficar lá sozinho, ter que fazer várias coisas lá, não consegui. Foi um dos motivos de eu ter voltado. Então, não me arrependo de ter voltado, como eu disse, Deus abriu outras portas, acabei indo para o Atlético. Entre 2017 e 2018, você teve 3 compromissos aí, né, importantes. Você disputou Série D, disputou o módulo 2, né, chegou até a jogar aqui na Arena do Jacaré, no Araxá. Como é que foi essa passagem por lá? Como é que foi esse momento seu lá no time da equipe do Araxá? Foi bom esse momento quando eu cheguei lá. Várias pessoas já me conheciam como treinador, foi um dos pivôs que me chamou para ir para lá. E como eu disse, acho que a gente teve a chance aqui de estar classificando nesse módulo 2, foi até contra o Democrata mesmo. Isso foi contra o já você no Serranense, né? Isso. E acabamos, acho que com o empate a gente classificava aqui dentro da arena, a gente acabou fazendo um gol no segundo tempo, o jogo já meio que ajeitado, acabamos tomando um gol de empate, no finalzinho a gente tomou o 2-1, o Cassiano fez um gol de cabeça, acho que tirou a classificação nossa no Serranense. Você falou do Cassiano, Yuri, é um atleta que o torcedor democratense tem muito carinho por ele, né? E agora ele também está ali no staff, está ali nos bastidores, está ali no dia a dia de vocês. Como é que é essa integração, né, da experiência dele com vocês e com os outros membros também da diretoria, comissão técnica? Como é que está esse espírito de vestiário, esse espírito de bastidores ali entre atletas e todo o corpo envolvido nesse projeto do Democrata? Acho que está indo muito bem, Cassiano, um cara sensacional, como já joguei contra, já joguei junto, um cara fenômeno, um cara que já rodou, já sabe como é que é a laia de jogador, né? E com o staff em si tá tudo bem, graças a Deus. Acho que estamos confiantes para essa estreia. Acho que vamos estar estreando bem nesse sábado. Em 2018 você esteve no Vila Nova e foi lá que você fez um jogo que até então é marcante para você, né, Yuri? Sim, foi marcante no sentido, era Vila e América, eu não estava nos planos, realmente não estava. Acabou que no treino teve 2 atletas que teve uma lesão, eu acabei, me pegou de surpresa, sendo o que iria para o jogo já, mas como eu sempre trabalhei, sempre dei a vida ali, eu estava preparado, não nos planos, mas estava preparado.
acabamos perdendo, mas tipo assim, isso ficou marcante que eu fui um dos melhores jogadores do Vila nessa partida, então ali acho que só gratidão que eu tenho por tudo que eu passei, tudo que eu vivi, só que esse momento foi marcante. Eu falo que eu não estava nos planos, me pegou de surpresa, mas é o que eu falo, você tá trabalhando, sempre tá bem que Deus chega e coloca a mão e você vai. Não tem como, né? Então, isso acho que foi o jogo para mim que eu coloco em mente, porque como eu não estava nos planos, mas sempre trabalhei e Deus chegou e falou, é sua vez. Aí dali eu dei uma deslanchada, apareceu várias outras coisas para mim, abriu um mercado muito grande e estamos aí na luta de novo, voltei e tô feliz, tô bem e é isso. Você teve um momento, né, que você quis parar realmente, que você entendeu que seus objetivos poderiam ser outros. De 2021 a 2023 você teve um período, né, entre várias equipes, mas como é que foi esses últimos momentos no futebol profissional, né, propriamente dito, antes de você se decidir a parar, a dar uma pausa? Então, eu tive uma lesão no Ceilândia, onde eu machuquei o pubis, deu grau 3, onde eu vinha bem no campeonato, bem comigo mesmo e acabei tendo essa lesão que mexeu muito comigo e eu falei, será que eu quero isso pra mim? Será que fiquei uns 7 meses tratando dessa lesão? Aí tratei, fiz todo o staff lá no Ceilândia. Dali eu falei com o treinador que eu não queria mais, que eu ia dar uma pausa na carreira, que eu volto para casa, no ano seguinte eu recebo uma proposta para voltar, que foi do Brasília, eu voltei. Aí foi uma várzea danada lá, fiquei sem receber, aí foi água abaixo para mim realmente estar largando, aí foi onde eu larguei, falei que eu não mexeria mais, que eu dei essa pausa na carreira. E dos 2, 3 meses que eu tinha largado, eu recebi umas propostas do Amador. E aí começou o ciclo no futebol amador. Copa Itatiaia, recentemente Copa Web Novidades, daqui a pouquinho a gente vai falar com detalhes disso. Mas como é que foi para você essa transição entre o futebol profissional e o futebol amador? Não, o amador foi sempre a minha paixão também, acho que de todos, né? Futebol é onde sai grandes jogadores aí. E como eu disse, no Brasília aí, que foi meu último clube, passou uns 2 meses depois, eu recebi várias propostas para estar jogando no amador. E tem um cara que eu tenho que agradecer ele muito, muita gratidão por ele, que é o Marcelo Banha. Foi um cara onde eu comecei com ele, que me deu todo o suporte, fez de tudo para mim e ainda faz, né? Quando eu acabei indo pro Estrela disputar a Copa junto com ele, com o elenco, com a turma dele, e a gente foi campeão, eu fui campeão, né? Eles foram bi seguido e... Como destaque, né? Isso, afinal eu fui um dos melhores jogadores da Copa, junto com o Emerson, que era um da minha equipe. E daí em diante, como eu te falei, eu dei sequência no amador aí, que tava até hoje, né? E agora eu tô em outro desafio e tá voltando aí o profissional. O futebol amador é uma grande paixão de todo mundo, né? Da onde saem os principais craques, como você bem colocou, e aonde as pessoas se envolvem mesmo, o torcedor tá ali presente apoiando. Você foi um dos destaques na Copa Web Novidade, que aconteceu, né, recentemente. Foi eleito aí o melhor camisa 10 da competição. E a competição que foi um trampolim para você voltar para o futebol profissional, né, Yuri? Como é que foi para você participar dessa competição e como que você recebeu também essa nova proposta, né? O futebol profissional novamente batendo a sua porta. Sim, como eu disse a você, que mesmo eu estar jogando, eu tive várias propostas, né? Tá disputando a Copa Web aí, eu sou bicampeão, ano passado também eu estava lá com o Guilherme, cara sensacional também. E para estar voltando, antes eu conheço o Rafinha já de anos, de jogar contra também, né? Sempre contra. Que foi um dos caras que já tinha me chamado para estar vindo para cá, para estar voltando, que ele contaria comigo aqui, que eu era um cara que iria ajudar bastante ele. E acabou que eu falei, Rafinha, eu não quero, não tenho isso em mente agora. Só que aí como subiu demais essas coisas, internet, né, no amador, essa Copa Web, eu tive uma outra proposta para estar voltando, aí um cara perguntou ao Rafinha se ele tinha interesse de contar comigo aqui ainda, como ele tinha me chamado, eu falei pro pessoal, bateu o contato no Rafinha com o Calazan, eles falaram, não, queremos ele aqui, a gente conta com ele aqui sim, e acabou que foi tudo muito rápido, nem consegui jogar a final, né? Falar. E na semana esse foi pediu para mim não estar jogando, mas
Foi bom que hoje eu estou voltando ao cenário aí, se Deus quiser fazer um campeonato bom e tá pegando minutagem e tá voltando de novo para essa vida, que foi minha paixão e sempre será. Yuri, o que o torcedor democratense espera de você, eu não tenho dúvidas, né? Assistências, gols e principalmente o acesso do Democrata. Mas eu queria que você falasse para a gente encerrar aqui o que você espera do Democrata, dessa competição que vocês vão representar essa camisa daqui a pouquinho, né? Batendo a porta aí no próximo sábado. O que a gente almeja aqui é esse acesso, que é onde todo mundo quer estar, né? Que é na primeira divisão. Então, o elenco muito bom, o staff muito bom. Então, pouco tempo que eu tô aqui, acho que todo mundo almeja isso e que tem que ser. Então, estamos bem confiantes nessa estreia aí contra o Ipatinga e a cada jogo vamos em busca de 3 pontos até chegar, que é o topo principal, que é o acesso, e se Deus quiser, vamos estar conseguindo. Minhas expectativas são as melhores possíveis. O que eu puder estar ajudando aí com gol e assistência, Papai do Céu vai abençoar e creio que até o final dessa competição a gente vai estar saindo aqui com acesso. É isso aí. Muito obrigada, tá? Pela atenção, por nos receber e boa sorte. Obrigado valeu aí pela moral e vamos juntos, né? Vamos conseguir esse tão sonhado acesso mais uma vez.